Olá, como é que você está? Espero que esteja tudo bem. Então hoje nós temos um assunto muito interessante para falar para você aí. Hoje nós vamos conversar sobre o rei Salomão, sobre os ensinamentos que o rei Salomão, lá no livro de Provérbios, livro de Eclesiastes, ensinamentos ou fundamentos na área financeira que ele tem para nos trazer, tá? Então fique até o final do vídeo aí. Ele é um pouquinho mais longo porque a gente extraiu um conteúdo bem interessante aí, baseado na Bíblia, tá? Mas voltado para a área financeira, tá? E então ele é um pouquinho mais longo, fica até o final. Para você que não me conhece ainda, eu sou Jaime Cristóforo e sou empreendedor e temos esse canal onde a gente compartilha semanalmente praticamente as questões financeiras, dívidas, finanças pessoais. A gente está aí para compartilhar experiências que a gente tem vivenciado, tá bom? Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, tá? Se você não me conhece direito, então abaixo aqui na descrição tem um link onde você pode conhecer, acessar. Nós temos um grupo no Telegram também, onde as pessoas entram e compartilham uma experiência, principalmente quem está passando por dificuldades financeiras, né? Então, quiser pode acessar lá e passar a participar desse grupo também. Bem interessante, tá bom? Então, se inscreva no canal, dá um joinha aí, compartilha e escreva teus comentários aí, a tua opinião, o que você pensa, tá? E a gente tá aí também para compartilhar informação e que a gente possa estar chegando até mais pessoas, tá bom? Para você que já me conhece, obrigado por nos seguir no canal. Vamos no que interessa, que é o assunto, tá bom? Então hoje eu estou aqui, vou fazer esse vídeo aqui sentado aqui, porque a gente vai olhar no computador aqui para poder estar lendo alguns versículos para você aí, tá bom? Então hoje, que nem eu comentei, o que acontece? Nós vamos falar aqui de alguns ensinamentos, né, que o rei Salomão foi o rei mais rico da história da humanidade, praticamente uma das pessoas mais ricas da história da humanidade, né? E como a gente sabe, a Bíblia, ele é um dos livros, né? É um best-seller que ele tem em torno de 2.350 versículos que falam da questão de finanças, de dinheiro, de riqueza, né? Esse levantamento foi feito pelo escritor americano Howard Dayton. Inclusive ele tem um livro na qual eu tenho lido ele, de vez em quando eu posto alguma coisa. Então, ele tem essa quantidade de versículos dentro da Bíblia que falam de dinheiro. Então, um livro que tem muita coisa a nos ensinar em relação a finanças, em relação a dívidas, em relação à prosperidade, em relação a investimentos, em relação a como nós devemos nos portar com o dinheiro. E aí, eu fiz esse levantamento de alguns, tá? Eu levantei alguns versículos dentro do livro de Provérbios e Eclesiastes, né? Baseados por Salomão, filho de Davi, que foi rei lá de Israel em torno de 900 anos antes de Cristo. Isso aí deve ter sido escrito quando foi escrito o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes. Em valores de hoje, estima-se que se Salomão tivesse aí, a sua riqueza hoje estaria em torno de 2 trilhões de dólares. Seria o homem mais rico, né, hoje, nos dias atuais da humanidade. Né? E importante também salientar que quando Salomão falou com Deus e ele pediu o que ele queria, Salomão falou que ele queria Deus desse sabedoria a ele, né? E ele, através da sabedoria, ele conseguiu tudo isso, tá bom? Então, vamos lá. Eu quero passar para você, tá? Eu levantei 7 fundamentos, já anotei aqui, depois você pode baixar porque são 55 versículos. Desses 55 versículos eu só vou passar 4 cada fundamento desses 7 que eu passei para você. Aí na descrição aqui do vídeo eu vou deixar o PDF com todos os versículos. Se você tiver interesse em conhecer mais, você entra aqui na descrição, através do link você acessa e baixa o PDF desse material aqui, tá? E desse estudo que eu levantei aí. Antes de começar a passar, lá em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4 e 5, diz o seguinte, Salomão escreveu o seguinte: quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá.
Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Salomão aqui nos diz o seguinte, que às vezes a gente fica esperando o momento certo para fazer as coisas, né? Com isso, ele quer dizer o quê? Não tem um momento certo de você fazer, tem que fazer, desde que você tenha com sabedoria e saiba o que você está fazendo. Quem observa o vento não plantará, se você só fica olhando o vento, tu não planta. Quem olha para as nuvens não colherá. Então, né? O que ele quer dizer isso? Que para você semear, para você colher, você tem que ter atitude de ir e fazer, tá bom? Então, o que eu separei para você, os 7 fundamentos que eu separei, que eu consegui levantar dentro desses provérbios aí, em pesquisa que eu fiz, mas tem muito mais, tá? Isso aqui só foram pontos que eu levantei. 1, trabalho, tá? 2, contribuição. 3, gastos, tá? 4, poupar e investir. 5, dívidas. O 6, honestidade. E o 7, conhecimento e sabedoria. Com esses 7 fundamentos aí, você consegue ter uma boa ideia do que Salomão fala em questão da área de finanças da questão da prosperidade em si, né? Baseado na Bíblia, baseado no conhecimento que ele recebeu de Deus e que ele passou isso para seus filhos também, né? Então ele fez isso para ensinar seus filhos, né? As pessoas que estavam próximas, ele escreveu isso para que essas pessoas usufruíssem disso e tivessem uma vida próspera. Então vamos lá ao primeiro, tá? Eu vou fazer pequenos comentários só, mas basicamente a gente vai passar os versículos aqui para você ter uma noção. O primeiro, vamos lá. Então, dos 7 fundamentos baseados em Salomão para ter uma vida financeira próspera. Primeiro, trabalho. Trabalho necessário e com inteligência. Ele fala nesse sentido, que é necessário, né? A Bíblia em vários locais fala, Deus fala, o trabalho é necessário e precisa ser inteligente. E lá em Provérbios, então, Provérbios 12, 27, ele diz o seguinte: o preguiçoso nem mesmo cozinha o animal que caçou, mas o que trabalha com dedicação valoriza tudo que possui. Em Provérbios 10, 4, as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem a riqueza. Em Eclesiastes 11, 6, plante de manhã a sua semente e mesmo ao entardecer não deixe suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá ou se as duas serão igualmente boas. Então, aqui, quando trata de trabalho, tá? Salomão foi muito consciente no que ele falou aqui, né? Que não há, como se diz assim, não há almoço grátis, né? A gente quer prosperar, primeira coisa é através do trabalho. E é trabalho árduo, não é ficar esperando, não, é trabalho, bastante trabalho, tá bom? Então, 4 versículos aqui para você poder ter uma noção do que Salomão falava sobre o trabalho, tá bom? Não negligencie, né? É necessário e tem que manter firme, focado, sempre buscando mais em relação ao trabalho, tá bom? Tem mais versículos, tá? Mas como comentei, só vou passar 4 versículos cada assunto para você. O segundo assunto, contribuição. Quando ele fala de contribuição aqui, se refere a dízimo, oferta, a generosidade, as doações, tá? Salomão falava aqui, né, que Deus privilegia quem é fiel ao dízimo, é fiel à oferta, às contribuições, à ajuda de outras pessoas. Essas passagens também tem em outros versículos bíblicos, tá? Mas aqui nós estamos focados no que Salomão falava. Vamos lá em Provérbios 3, 9 a 10.
Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Provérbios 11, 24 e 25. A quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prospera, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Provérbios 21, 13. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, também clamará e não terá resposta. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los, sofrerá muitas maldições. Esse último, Provérbios 28, 27. Então, como eu comentei, você vê aqui que Salomão tinha muitas riquezas e ele reconhecia e orientou nas suas quando escreveu, né, que o homem tem que honrar a Deus e ao próximo. Com tudo que ele recebe, ele tem que honrar, seja através do dízimo, seja através da oferta, seja através da generosidade de ajuda ao próximo, de tudo que ele ganha. Tá bom? Então, é essencial você ter esse discernimento, esse entendimento. Tá bom? Vamos lá agora para gastos. Gaste menos que ganha, tenha um orçamento. Nesse sentido, Salomão também deu algumas orientações daquilo que a gente recebe, como a gente gasta aquilo que a gente... Né? Gastar menos que ganha, né? Criar um orçamento, ter um cuidado com o que a gente ganha. Então vamos lá. Em Provérbios 21, 20, ele diz o seguinte, abre aspas, na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Fala em armazenar, em cuidados, né? Em Provérbios 21, 5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Em Provérbios 24, 3 e 4. Sobre gastos ainda. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. E em Provérbios 13, 18, ele diz o seguinte: quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. Então, aqui Salomão dá ensinamentos, né, de que a gente tem que ter sabedoria em relação àquilo que a gente ganha com os gastos, para que a gente não entre na pobreza, não entre nas dívidas, né? Então essa é a orientação. Ele fala em herança para filhos e outros mais, né? Tá bom? Então um cuidado importante. O quarto fundamento aí, que trata de poupar e investir. Salomão também foi muito sábio ao descrever sobre essa situação. Em momento algum ele é relapso nesse sentido, pois ele entende que é necessário poupar e investir. E ele escreve o seguinte, em Provérbios 21, 5. Quem planeja bem e trabalha com dedicação, prospera. Quem se apressa e toma atalhos, fica pobre. Em Provérbios 30, 24 e 25. 4 coisas na terra são pequenas. Aqui ele está falando de insetos, tá? Mas que são muito sábios, ele está falando. Então uma delas que ele cita nesse caso é, abre aspas,
As formigas, que embora não sejam fortes, armazenam alimento no verão. Você faz uma poupança, né? Guardam para quando não tem. Em Eclesiastes 11, versículo 2, ele diz o seguinte: invista seus recursos em vários lugares, pois desconhece os riscos adiante. Sábio também eu, né? Esse cuidado que a gente deve ter quando vai investir, para que a gente não coloque todo o recurso que a gente tem num local só. Ele manda diversificar, tá? Ele manda diversificar. Em Provérbios 24, 27, ele diz o seguinte: antes de construir sua casa, planeje-se e prepare os campos. Ou seja, se tu vai construir, entre aspas aqui, seja guardar o dinheiro, planeja-se. Algo que você vai fazer, planeja-se. E prepare para o momento em que você vai fazer a execução daquele projeto. E ainda ele fala, em Provérbios 21, 20, o sábio possui riqueza e luxo, mas o tolo gasta tudo o que tem. A frase por si só, ela fala, né? E nos dá o versículo, né? Ele nos dá uma chamada, ele nos faz pensar o que a gente está fazendo com os recursos que nós temos, né? E a gente acha que as coisas são atuais, né? Tudo que vem é novo. Salomão estava dando ensinamentos há 900 anos antes de Cristo, são praticamente 3.000 anos atrás, né? E que são tão atuais, né? Quando ele fala aqui em relação ao próximo item, que é o item 5, tá? O item 5, o fundamento 5, é sobre dívidas. As dívidas, quando a gente fala dívidas, é qualquer tipo de dívida, tá? Parcelamentos, ele diz que a gente tem que ficar longe disso, né? E se isso acontecer, para a gente resolver o mais rápido possível. Eu vou te passar aqui alguns versículos então a respeito. Em Provérbios 22, 7. Assim como o rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado se torna servo de quem empresta. Você entendeu, né? A gente acaba, quando pega emprestado, quando a gente parcela alguma coisa em uma loja, vou comprar um carro, quando eu financio algo, a gente se torna escravo de quem nos empresta. Isso é forte. E um ensinamento que eu estou aprendendo a duras penas após ter passado por isso. Então, Salomão já escrevia na época isso. Em Provérbios 14, 29, ele diz o seguinte: o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Muitas das coisas que eu falo quando nós estamos falando de dívidas aqui, né, que a maioria dos meus vídeos falam de dívida, é o desespero, né, faz com que a gente se precipite e tome as decisões equivocadas. Então ele fala aqui, ó, o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Vamos lá em Provérbios 21, 17. Em 21, 17 ele fala o seguinte: quem se entrega aos prazeres passará necessidade. Quem se apega ao vinho e ao azeite jamais será rico. Um entendimento aqui que dá para ter é que é o seguinte: aquela da gente querer ostentar, de querer estar sempre com as coisas da moda, as coisas dos prazeres da vida, sem estar financeiramente capacitado, né? Então ele nos complica a nossa vida. E o outro, não deixe para amanhã, Provérbios 6, 4 e 5. Não deixe para amanhã, não descanse enquanto não resolver essa situação. Livre-se como a gazela que escapa do caçador, como o pássaro que foge da rede. O que ele está falando aqui? Que nós temos, quando endividados ou com dívidas, com parcelas, é tentar resolver o máximo possível e escapar disso.
em hipótese alguma, a gente continuar com isso. Tá bom? Então vamos lá no próximo agora. O próximo trata de honestidade. Então no sexto aqui a gente fala de honestidade. Esta é uma questão muito pesada nos dias atuais, né? A gente, quando fala em honestidade, a gente é muito simplista, né? A gente não... Acho que honestidade se trata só nas coisas grandes. Mas honestidade aqui, Salomão, e em outras passagens bíblicas, ela fala... É desde uma caneta, um clips, um troco errado na caixa do supermercado. Honestidade é total. Uma mentira, uma mentirinha. Honestidade é total. Às vezes a gente acha que isso não dá nada, né? Mas é importante. Então, em Provérbios 20 e 23, Salomão fala o seguinte: a desonestidade é detestável para o Senhor. Ele não se agrada de balanças adulteradas. Aqui ele está fazendo uma metáfora com balanças, né? Porque aqueles anos atrás, e naquela época, possivelmente já alguém, quando ia pesar algo, colocava um peso a mais ou a menos, né? Para ludibriar o próximo. Então, se cuidado. Provérbios 12, 22. Os lábios mentirosos são detestáveis para o Senhor, mas os que dizem a verdade lhe trazem alegria. Provérbios 14, 2. Quem anda pelo caminho reto teme o Senhor. Quem escolhe as estradas tortuosas o despreza. Provérbios 14, 2. Quem anda pelo caminho reto teme ao Senhor. Quem escolhe estradas tortuosas o despreza. E às vezes nós achamos que estamos seguindo e dizemos que temos fé, diz que oramos, diz que cremos em Deus, cremos em Jesus, né? Mas será que estamos no caminho reto, né? E ainda em Provérbios 22, 1, ele diz o seguinte: a boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. Uma época, muitos anos atrás, se falava no fio de bigode, né? Hoje, aqui na região sul, principalmente onde a gente reside, falava isso, né? Hoje não existe mais isso, infelizmente. E na época era isso, a boa reputação valia muito mais do que riquezas, né? Então, possivelmente, que em tempos mais atrás, né? Lembra disso, né? Onde se valorizava isso, os detalhes de você ia fazer uma compra e estava no cadernetinho lá. O fulano, o filho de tal, você era criança e você ia lá na venda buscar alguma coisa, anotava na caderneta, não, é o filho do fulano de tal lá, pode anotar que é tudo tranquilo, né? Então, a boa reputação ainda, apesar do mundo que nós vivemos, né? Ela é fundamental. E por último, mas não menos importante, eu acredito que de repente seja o princípio de tudo aqui, né? O sétimo, ele fala do conhecimento e sabedoria. Quando eu comentei no início desse vídeo aqui, que Salomão, quando conversou com Deus em certo momento, Deus pediu para ele o que ele queria. E ele desejou sabedoria. E assim se tornou o homem mais próspero e mais sábio da terra. Então vamos lá. Em Provérbios 18, versículo 15. O coração do homem que tem discernimento adquire conhecimento. Os ouvidos dos sábios saem à sua procura. Em Provérbios 19, 20. Obtenha todo o conselho e instrução que puder, e você será sábio para o resto da vida. Em Provérbios 8, 11.
pois a sabedoria vale muito mais que rubis. Nada do que você deseja se compara a ela. Em Provérbios 13:18. Quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. Então aqui Salomão só fortalece aquilo que eu comentei no início, né? E um dos detalhes aí importante que a gente às vezes peca e falha muito, né? Que ele colocou aqui em Provérbios 19:20, além de buscar a sabedoria, né? O conhecimento, né? Você aplicar isso, mas a questão do conselho. A gente pede conselho às vezes para as pessoas por pedir, mas a gente não segue, né? E isso se repete muitas vezes no livro de Provérbios, onde ele fala em se aconselhar. É claro que a gente tem que ter cuidado com quem você vai se aconselhar, né? Ter essa prudência, mas você vai saber quem buscar isso, né? Tá bom? Então, esses 7 conceitos aí do livro de Provérbios, de Salomão, e alguma coisa de Eclesiastes junto, né? Que é muito importante para que a gente possa ter um direcionamento na questão de prosperidade financeira, né? São ensinamentos não é só de prosperidade financeira, mas prosperidade na vida em geral, né? E que é muito importante que a gente possa conseguir manter isso, tá bom? Então, como eu comentei no início, eu vou deixar, porque aqui tem 55 versículos, eu não li todos para você, e aí eu vou deixar na descrição aqui do link do vídeo, um link onde você pode clicar e baixar o PDF desses versículos aqui e esses fundamentos aqui, tá? Eu acredito que isso possa fazer muita diferença na sua vida, na minha vida, e aí se você puder, leia o livro de Provérbios, leia Eclesiastes, ele é muito importante, vai nos trazer muita sabedoria, muito conhecimento para a nossa vida, não só financeira, mas a nossa vida diária, tá bom? Então, repetindo, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, dá um joinha, compartilhe os vídeos aí que possa estar chegando para mais pessoas também, tá? E comente aí, comente os teus ensinamentos, as tuas experiências aí, tá? Isso é importante, tá bom? Também, tá bom? Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.